O cônjuge vai deixar de ser herdeiro com a mudança do novo Código Civil. Isso não é fake news, não é exagero, isso é a mais pura verdade. Esse é o canal Direito e Liberdade Financeira. Meu nome é Alana Viana, eu sou advogada, especialista na área de família e na área sucessória. E no vídeo de hoje a gente vai falar um pouco como o cônjuge pode deixar de ser herdeiro com a atualização do novo Código Civil e quais são os mecanismos que a gente pode utilizar para preservar o cônjuge. Atualmente, na nossa legislação, a gente tem em vigência o Código Civil de 2002, que traz ali tanto o direito da parte de família quanto o direito da parte sucessória. Dentro da área do direito sucessório, existe ali um artigo que traz a ordem de vocação hereditária, onde traz exatamente quem são as pessoas que teriam direito, que herdariam o patrimônio do falecido. Dentro dessa ordem de vocação hereditária, o cônjuge ele entra como herdeiro, ou seja, independente do regime de bens da união, seja no regime da comunhão universal, da comunhão parcial de bens, participação final nos aquestos, o cônjuge hoje, pelo código, ele teria direito à herança. Mas aqui é importante também a gente fazer uma separação do que é herança e do que é meação. A meação é a parte que o cônjuge já tem direito, ou seja, no regime da comunhão parcial, por exemplo, tudo que foi adquirido na constância da união deve ser partilhado. Então, nesse regime, o cônjuge ele já teria direito à metade. No momento do falecimento do companheiro ou da companheira, ele já teria direito à metade dos bens que corresponde à meação. E a outra metade integraria o espólio, né, a herança que seria partilhada com os outros herdeiros, né? No caso, tivesse pai, mãe vivo, descendentes, filhos, filhas, enfim. Mas aqui é importante a gente entender a diferença. Meação é o que ele já tem direito pela escolha do regime de bens no momento da união, e herança é o que sobra, né? É a outra parte que corresponde à parte do falecido, que vai ser utilizada, né, para fazer a partilha no inventário. E aqui entra um ponto muito importante. Se o projeto de reforma do novo Código Civil passar, o cônjuge ele não vai ser mais herdeiro, ou seja, ele não vai poder mais herdar nos bens do falecido. Pensa comigo, um exemplo prático para a gente entender. Se você é casado no regime da comunhão parcial de bens, você só vai ter direito ao que foi adquirido na constância do relacionamento. Mas supondo que o seu companheiro ou a sua companheira tenha uma fortuna, uma herança para herdar, uma casa de praia, investimentos, e aí ele falece. Hoje, pelo Código Civil, você também teria direito a esses bens que a gente chama de bens particulares. No momento da herança, você teria direito. Mas, se a reforma do novo Código Civil passar, você não vai herdar mais esses bens. Você só vai ficar com o que você tinha direito por conta da meação. E é aqui que entra a questão da proteção patrimonial e do planejamento e como o cônjuge ele pode se prevenir para garantir ali que tenha direito, ou seja, que tenha um aumento, né, considerável no que ele tem direito por herança. Por exemplo, você pode buscar ferramentas jurídicas de planejamento para garantir ao cônjuge ali uma parte maior do que o que ele teria direito. A reforma do código já está bastante avançada, mas existe ali mecanismos jurídicos que a gente pode utilizar para preservar o cônjuge, né, o companheiro ou a companheira. O testamento é uma das ferramentas utilizadas dentro do planejamento patrimonial que pode aumentar, né, dar uma margem maior e garantir ao cônjuge uma parte maior do que a que ele teria direito por conta da meação. O testamento, ele funciona da seguinte maneira: existe ali uma limitação, né, que são as determinações testamentárias, onde diz o seguinte, se a pessoa tiver descendentes ou ascendentes, ela só pode testar 50% do patrimônio que ela tem, que é correspondente à parte disponível, certo? Então, se a gente utilizar o testamento como uma ferramenta de planejamento para garantir ao cônjuge um valor maior, pode ser perfeitamente aplicado e utilizado nesse caso. Então, a gente pode utilizar o testamento para deixar ali para o cônjuge uma parte maior dessa herança, desses bens que ele não vai conseguir acessar se a reforma do código for aprovada. E aqui entra um ponto muito importante que a gente deve se atentar e ter cuidado, tá? O testamento, ele precisa ter um acompanhamento especializado, tanto de um advogado da área de família quanto na área sucessória, porque existem casos onde ele pode ser invalidado. Então, assim, existem 3 ferramentas, né, 3 formas de fazer o testamento particular, que é aquele escrito, né, à mão mesmo, digitado e assinado. Esse testamento, ele é juridicamente válido, mas existe uma certa insegurança quanto ao teor, né, então ele
corre, né, sério risco de ser invalidado. Tem o testamento cerrado, que é aquela modalidade de testamento que você faz e ninguém tem acesso, ele fica cerrado, fica fechado, e aí só no momento da sua morte é que ele vem realmente à tona, ou seja, é um testamento que só você sabe exatamente o que está escrito. E tem o testamento público, que é o testamento mais seguro juridicamente falando. A gente pode fazer o testamento no tabelionato de notas, com acompanhamento, obviamente, de um advogado especializado na área de família e na área sucessória, para trazer ali dentro do testamento tanto a vontade do testador, né, que diz respeito a questões existenciais, como, por exemplo, como gostaria que fosse feito o enterro, os cuidados com alguns objetos, enfim, ou trazer realmente as questões patrimoniais, com quem ele gostaria que ficasse aquela casa, o carro, as cotas da empresa. Então, o advogado especializado, ele vai justamente orientar para que o testamento seja feito de maneira segura, para que lá na frente ele não seja invalidado por outros, né, por terceiros, pessoas que queiram prejudicar. A importância do testamento é justamente para fazer valer a vontade do testador e, nesse caso em específico, garantir ali o direito do cônjuge para que ele tenha acesso a um bem maior, a valores maiores, para que a parte dele na herança seja garantida. E agora a gente vai pensar num exemplo prático para você entender como é que seria feito o testamento para garantir, né, essa parte maior para o cônjuge. João e Maria eram casados no regime da comunhão parcial de bens. Só que João, ele era herdeiro de uma rede de empresas do setor de agropecuária. Então ele queria deixar tudo organizado em vida para que Maria tivesse acesso a essas cotas da empresa e, consequentemente, aos rendimentos, os lucros. João, ele foi casado, então ele tinha do primeiro relacionamento Joana e Clarissa. Então ele queria fazer o seguinte, deixar para Maria uma parte garantida, mas sem tirar os direitos também de Joana e de Clarissa. Então ele fez um testamento trazendo disposições que garantisse para Maria o acesso a essas cotas. E aí, para isso, ele consultou um advogado especializado na área de família para trazer ali cláusulas específicas para garantir que fazesse valer a vontade dele quando ele não estivesse mais aqui e o testamento não fosse invalidado. E aqui é um ponto importante. Quando ele faz esse testamento, ele tem descendentes, então ele só pode doar 50%, que é o que ele pode fazer em vida. Assim como ele também só pode testar 50% de tudo que ele tiver. E foi justamente isso que ele trouxe no testamento, para garantir validade e segurança jurídica para que Maria tivesse acesso a essas cotas e ficasse com uma vida tranquila quando ele não estivesse mais aqui. Aqui é o ponto muito importante que poucas pessoas param para pensar, da importância de ter um auxílio jurídico especializado para entender exatamente como preservar a sua família, preservar esses laços. Se você gostou desse vídeo, já se inscreve aqui no canal, curte, compartilha, comenta, me conta aqui nos comentários se você já pensou em fazer um testamento e o que é que você acha se a reforma do código realmente passar e o cônjuge deixar de ser herdeiro.